Alô, pessoal, bom finalzinho de tarde, já são 18 horas e alguns minutinhos, e bom início de noite também, porque a partir de agora nós vamos colocar no ar um tema totalmente diferenciado. Já já eu vou falar para vocês qual é esse tema, mesmo porque o Show Mais trata dos mais variados assuntos. Nós vamos de A até Z em questão de minutos. Sempre contando com a participação de vocês no nosso programa. E hoje, pasmem, os senhores e as senhoras, o programa leva o número de 2.687. Está aqui na tela. Já imaginaram apresentar 2.687 programas? Leva anos, tanto é que nós estamos há mais de uma década no ar, graças à interação dos nossos amigos telespectadores que tanto, mas tanto mesmo participam do nosso programa. Antigamente funcionava o telefone. O telefone era uma coisa antiga, já não usa. Esse é um toque do telefone, é uma coisa que não se usa, nem o ouvido está acostumado mais. Alguns celulares têm esse toque por curtição, porque o que funciona hoje é o computador. É a rede social. Por isso que a gente coloca o www.tvmaisabc.com.br. Você pede tema, você sugere convidado, você pode pedir reprise também. Outro dia foi interessante, a pessoa ligou e falou, olha, eu quero esse tema que já foi ao ar, só que eu gostaria de ter outra visão com outro convidado. Às vezes o convidado é homem, eles pedem uma convidada, às vezes é um professor, eles pedem uma professora, às vezes é um cientista, eles pedem um técnico. É para a gente ficar à vontade. O importante é esse sumo que sobra de cultura, não é? É lógico, dentro do que é possível, são poucos minutos, mas somando-se aos anos que nós estamos no ar, quem está conosco desde o primeiro programa já absorveu bastante informação. E a vida fica muito mais tranquila, a vida fica muito mais fácil quando a gente sabe mais. Vamos começar o programa de hoje que vai falar sobre, pasmem novamente, mitologia. E nós estamos recebendo, eu peço uma salva de palmas, a bibliotecária a Priscila de Ciani. Obrigado, Priscila, por ter vindo. Eu Prazer muito grande ao recebê-la. Bibliotecária, pós-graduada em ensino de astronomia e vem falar sobre mitologia. Isso. Me una essas três vertentes, por favor. Bom, desde criança eu queria ter feito astronomia como graduação. Mas naquela época, né, era muito complicado para a mulher seguir uma profissão assim. E o meu pai, que era meu ídolo, ele foi uma pessoa que acabou me desestimulando e acabei fazendo biblioteconomia, porque eu sempre gostei muito de mexer com livros, com esse tipo de coisa. E aí entrei, mas eu sempre gostei de astronomia. E acabei, a vida parece que conspira, né? Aí eu acabei indo trabalhar na Escola Municipal de Astrofísica. Olha. E o pessoal queria que eu fosse trabalhar lá, eu fui convidada, aí eu fiz o concurso, passei, entrei. E como hobby, eu sempre tive o estudo da mitologia. Eu gosto da mitologia comparada. Eu gosto de ler Campbell, Mircea Eliade, Runito Brandão e outros. Depois né? ela explica muita coisa também, né? Muita coisa. E a astronomia tem, e principalmente a astronomia, quando você estuda a história antiga, ela tem uma conotação mitológica muito grande. São os nomes dos planetas, são de deuses, dos satélites. E assim vai, né? Constelações, as constelações do zodíaco. Eu fui unindo uma coisa à outra e acabei desenvolvendo lá dentro da Escola Municipal de Astrofísica um trabalho de contar as lendas. Eles já faziam isso, né? Durante a apresentação já se contava as lendas, mas não havia cursos ligados às lendas ou palestras nesse sentido. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Houve um evento que a gente fez junto com o pessoal do IAG, que foi sobre Marte, né? Quando teve aquela sonda que foi lá para Marte, né? A Survivor, e choveu alucinadamente. A gente ia fazer uma observação. Chovia. Aí eu entrei para contar uma palestra sobre o Deus Marte, porque já tinha havido uma palestra sobre o astro.
E aí isso acabou ficando uma coisa que meio tornou-se a minha expertise lá dentro, né? E é muito Então, interessante, é fascinante. Não é? A minha formação é totalmente diferenciada, mas eu fui um dos primeiros frequentadores do planetário do Ibirapuera. Não é? Eu tive a chance de trabalhar alguns anos em Washington, D.C., e a Voz da América, The Voice of America, era quase um prédio ao lado do National Space Museum, né, da NASA. E, inclusive, a cafeteria que a gente usava era do próprio museu. E eu passava, onde as pessoas, né, ficavam 1, 2 horas em viagem como turista, eu tinha toda a liberdade de ficar lá quantas horas eu quisesse, todos os dias. Não é? Então, me encanta muito também. Mesmo quando eu vejo alguma produção, algum documentário falando dos planetas, falando na tão falada também chegada do homem à Lua. O homem chegou à Lua mesmo? Chegou, né? Chegou. Dizem que é uma Não, que é uma produção montagem, cinematográfica. né? Não, mas não é não. O homem chegou à Lua, sim, com certeza. E depois desistiu? Não é que desistiu, né? É que, na verdade, assim, o objetivo de se conquistar a Lua seria montar uma base para exploração do resto do sistema solar e até para fora. Porque lá você tem gravidade praticamente zero, então o lançamento de alguma sonda, de alguma nave, torna-se infinitamente mais barato, porque o combustível é caríssimo. Perfeito. Né? Tendo como base a Lua, né? Exatamente. Se tem uma base na Lua, para você lançar um satélite, uma sonda, uma nave, seja lá o que for, você acaba tendo economia de custo. Só que montar é complicado. Né? Montar é um processo muito difícil. E depois os Estados Unidos e a União Soviética, com toda aquela Guerra Fria, e fim de Guerra Fria, e briga por isso, briga por aquilo, acabou esfriando, porque os custos são muito altos. E acabou se enviando daqui mesmo um monte de sondas, e foi Voyager, foi Mariner. Né? É um tema sensacional. Não é o tema de hoje, nós estamos desviando, mas é muito interessante porque a Lua é um dos astros mais cantados em prosa e verso. Não é? A Lua, a palavra Lua, né? E a Lua em si, fisicamente falando, assim como a palavra coração. Não é? Ninguém fez música de Marte até agora. Não fez. É? Não fez. Agora a Lua. Não fez. Não é? Até a Blue Moon, né? A famosa Lua Azul, que eu nunca vi, não tive a chance de ver. Porque Blue Moon, na verdade, é um termo que foi cunhado, não sei exatamente porquê, mas Blue Moon significa simplesmente a segunda lua cheia dentro do mesmo mês. É só isso. É só isso. É só isso. Ela não fica azul nem nada. A lua vermelha, sim. A lua vermelha, a lua de sangue, não sei o quê, é eclipse. Tá. É um fenômeno É um fenômeno físico. natural. Quando a lua é eclipsada, né, tem um eclipse total da lua, a luz é desviada, né, e ela tende para o vermelho. Assim, o céu é azul porque existe um desvio, né, do raio solar, da luz solar, que tende para o azul. Quando existe o eclipse, a luz que bate, ela tende para o vermelho. Então, a lua não some. Você pode ver, o sol some num eclipse. A lua não some. Perfeito. Ela fica vermelha. Ela, dependendo do eclipse, se ele for um eclipse total mesmo, ela pode chegar a ficar quase marrom, né? Assim, uma cor meio da minha unha, assim, né? Aquela coisa assim. Mas ela não some. No eclipse parcial, ela some. Parece que como é um pedacinho dela, né? A sombra realmente tira, mas senão não. Porque a lua cheia, o eclipse total só ocorre com lua cheia, né? Agora nós vamos fazer uma ligação direta com a mitologia. Tá bom, vamos A lua lá. é cantada na mitologia? Ela tem deuses próprios? Ela tem dono? Vários deuses, ela tem várias representações de deusas, principalmente. Existe o deus Sim, que é um deus mesopotâmico, que é a lua. Mas é muito pouco. A maior parte são deusas mesmo, né? É Selene, na mitologia grega é Selene, Ártemis e Hécate. Elas respondem pelos vários aspectos da lua. Na mitologia celta é a deusa tripla, né? Que é uma deusa de 3 faces, né? Então é a donzela, a mulher e a anciã, que também representa as fases da lua. Né? As deusas amam? Muito. Seus deuses? Ou homem comum? Mortais, os deuses gostam
de amar. Uhum. Homens Entre e eles? mulheres. Não. Não Não formam um clã? Não, eles não formam um clã. Assim, Deus, né, é aquela coisa, fica Deus quem nasce com Deus. Quem nasce com os mortais, tipo Hércules, por exemplo, ou Teseu, ou Perseu, são semideuses, são mortais. Alguns são elevados à categoria de Deus, como Hércules, depois ele é elevado. Ele ascendeu Ele ascendeu, depois da morte dele, ele ascendeu e foi morar no Olimpo. Mas ele não tem, assim, uma coisa pela qual ele responde, entendeu? Ele, depois de muita briga com Hera, né? Porque ele é fruto de uma infidelidade com uma mortal, né? E Hera o persegue e fez... O coração traiu Hércules. Traiu. Ele se apaixonou, mas ele se apaixonou por Djanira. Ele era loucamente apaixonado, teve filhos com ela, mas Hera enlouqueceu e ele matou a mulher e os filhos. E aí depois ele tem tragédias horríveis, né? Que fazem parte do chamado caminho do herói. E mesmo né? assim ele ascendeu à posição de Ele Deus. ascendeu porque ele fez muito mais bem do que mal, né? Uhum. E no final a própria Hera reconheceu a injustiça. Afinal de contas, não foi ele que traiu Hera, foi o pai deles. Nossa, né? mas parece um programa de fofoca isso Nossa, aqui. Não é? isso aqui dá aquelas coisas assim de encrenca em família, sabe? Uhum. Assim, Mas de monte. essas opiniões, contra-opiniões, posições, contraposições, são para explicar exatamente o outro lado da moeda, né? A justiça, a injustiça, o bem, o mal, o belo e o feio. Exatamente. Aí quando ele sobe, ele ascende ao Olimpo, que ele é recolhido no Olimpo, ele casa-se com uma filha da própria Hera, que é a Hebe. E a Hebe era a guardeira, né? Ela era responsável, porque antigamente os lordes, os reis, os senhores e os deuses tinha uma pessoa que ficava, né? Vai comer com mão, né? Então aí traz aquela aguinha, traz a água para refrescar, prepara a água do banho, tudo que fosse ligado à água era dado pela aguadeira. Uhum. E aí quando ela casou, esse lugar ficou vago. E aí Deus olhou para a terra, olhou. Ah, aquele ali é bonitão, hein? Aí ele gostou. Tinha paquera então. Ixi. Aí ele gostou de um menino, um adolescente, chamado Ganimedes. E ele mandou que a águia dele raptar Ganimedes, levou Ganimedes para o Olimpo para servir de aguadeiro, deu para os pais dele para compensar alguns cavalos que eram filhos de Poseidon, e então eram cavalos extremamente velozes e não sei o quê. Bom. E ele tornou-se hoje o Aquário. Meu Deus do céu, mas tudo tem uma ligação e uma explicação acima de tudo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta, além dessas explicações maravilhosas que nós estamos tendo da Priscila Diciani, nós vamos mostrar fotos, né? Dos deuses e deusas, ou só deuses. Podemos, eu não sei exatamente quais foram as fotos que foram, vão ser surpresa para mim. Começa com Zeus. Ih, nossa, tá cheio de deuses gregos aqui também. Já a gente volta. Não saia daí, por favor. Programa ao vivo, viu? Programa ao vivo. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E essa dependência é muito boa, viu? Ela é benéfica. Podem ficar. Não tem vacina, não adianta. Muitas pessoas às vezes procuram o posto de saúde para tomar vacina. Não tem. Você pegou é um vírus, né? Da sabedoria, do querer saber. Querer saber é mais importante do que ser sábio. É verdade, esse caminhar, esse descobrimento é que é legal. E ao falar em descobrimento de coisas bonitas, eu vou falar da LL Presente, gente, porque é uma loja assim fora do comum. Ela fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos. Olha a fachada dela, todinha de vidro temperado. A própria loja é um showcase.
A própria loja já é uma vitrine. Uma coisa mais bonita que a outra, vocês vão ficar encantados. Vai com o tempo, viu? Lá vocês vão ficar de 1 hora a 2 tranquilamente. Ainda mais as mulheres que são detalhistas, né? Se a xícara tem cabinho, ela quer ver a xícara sem cabo. Se a xícara não tem cabo, ela quer a xícara com cabo. Uma quer a xícara maior, outra quer a xícara menor. Só no departamento xícaras você vai ficar mais de meia hora. Repito, o endereço LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Retornamos com a convidada desta tarde e noite, a bibliotecária Priscila Diciani, que está falando sobre, ela que é pós-graduada em astronomia e vai falar e continuar falando sobre mitologia, agora com algumas fotos. A hora que a gente puder colocar Zeus no ar, já seria legal. Quem foi Zeus? Qual é a especialidade do Zeus? Zeus é o senhor de todos os deuses, pai dos deuses. Ah, esse senhor aí. Isso. Ele comanda o raio, né? Por isso que ele tem esse raio na mão, com quem ele fulmina os inimigos. Temido por todos ou Temido, respeitado, amado por alguns, não tanto por outros, mas de qualquer forma, ele é o Big Boss. Uhum. Né? E Zeus falou, está falado. Zeus falou, está falado. Né? Ele é quem manda em todo mundo. Ele é casado com Hera, que é uma irmã dele, né? Porque ele é filho de Reia e Cronos. Cronos assim, né? Teve o primeiro deus, que foi Urano e Geia, primeira geração dos deuses. E criaram vários deuses, mas Urano mantinha todos os deuses presos em Geia. Casou com a irmã mesmo? É, casou. Eles casam tudo um entre outro. Aí a Geia pediu para um dos filhos ajudá-lo, que no caso era Cronos, conhecido pelo nome latim de Saturno, né? O nome latino de Saturno, ajudá-la a se livrar dele, porque ele não deixava ela soltar os filhos. Então os filhos nasciam. Era um chato de galhoja esse Deus aí, não é? É, ele era um porre. Mas ele se deu mal, porque aí Saturno castrou ele. Ai. Castrou e aí que foi jogado no mar, os testículos dele, que deu origem a Afrodite. E as Oceânidas, né? Várias A gente entidades. fala muito da Afrodite aqui, porque é para as mulheres não reclamarem muito, porque até a Afrodite tinha celulite. Acho que não, viu? Será que não? Acho que não, viu? Ela era muito perfeita. Só que aí ele ficou com medo que acontecesse a mesma coisa com ele. Então o que ele passou a fazer? Ele passou a devorar os próprios filhos. Então o filho nascia, né? Aí ele era casado com Reia. Os filhos nasciam, ele comia os filhos. Aí o que a Reia fez? Ela pegou e escondeu, Geia mesmo, né? Reia é a mãe de Saturno. Ela escondeu Zeus quando ele nasceu, entregou ele para as ninfas e para os demônios curetes. E ele foi amamentado com a cabra amalteia, né? Com o leite da cabra amalteia. Quando ele tornou-se forte, ele enfrentou o pai, ele se libertou 2 irmãos, né, que foi Poseidon e Hades. Juntos eles se uniram aos titãs e aos hecatonqueiros, que fazem parte da primeira geração, né? Eles não são deuses, eles são monstros, né? Os hecatonqueiros são criaturas de 100 mãos, né? E matam, né? E destronam, por sua vez, Cronos. Com a castração, ele teoricamente fica impossibilitado de ser rei, né? Porque um rei não pode ser emasculado, isso não pode. E aí ele assume e dividem a partilha no mundo. Então Poseidon assume o domínio dos mares, Hades o mundo inferior e Zeus tudo. Torna-se o chefão. Puxa de vida. tudo. Vamos dar uma acelerada, porque nós estamos quase em cima da hora. Vamos mostrar o próximo, por favor? Nós temos mais... E agora? Esse daqui, olha, assim, eu estou meio na dúvida, porque eu não estou entendendo muito bem essa imagem, está me parecendo mais uma pinguari. Então, uma pinguari. Esse aí está muito... Esse é nosso.
É, né? Esse aqui, é daqui do Brasil. É. Mas o Mapinguari não é um deus. Então vamos passar para o outro, vamos passar para o próximo, porque esse aí tá muito chocante. As bruxinhas. As bruxas, elas foram associadas com Lilith. A Lilith é a primeira esposa de Adão, né? E com Hecate, que é a deusa do mundo inferior. Precisa deixar muito claro que para os gregos não existia inferno, né? Ó, essa é bonita. Essa é Lilith. 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 Muito bonita. É. Ela tinha asas. Na verdade é que Lilith foi criada juntamente com Adão, né? A diferença é que o Adão foi feito do barro bom e não sei o que, papapá, e ela foi feito da urze do pântano, com sangue e saliva e tal. Mas ela recebeu o sopro divino da mesma forma que Adão. Ela consta só no Torá. Né? Priscila, só um minutinho, estão me pedindo aqui para divulgar o departamento de jornalismo. Você sabe, nós estamos ao vivo, logo mais às 19 horas tem o J+, e dentro de instantes, repito, você confere no J+, a partir das 19 horas, Santo André promove primeiro meeting empresarial com a presença do prefeito da capital, o prefeito João Dória. 3 homens são presos em São Bernardo. GCM salva bebê com 45 dias de vida. E ainda, Ribeirão Pires reajusta a tarifa de ônibus. Tudo isso, repito, e muito mais, dentro de instantes, aqui na tela da TV+. Vamos prosseguindo com a mitologia. Às vezes as pessoas até se assustam, né, com determinadas figuras mitológicas, né? Assustam, mas elas são muito representativas, são. por isso que elas são desse jeito. São. Não é? Agora, não tem bruxa boazinha, né? Ou não? Elas levam essa pecha. Então, porque na verdade bruxa é um conceito judaico-cristão, né? Na verdade ele foi instituído principalmente para combater a religião celta, né? Porque bruxa em celta, semanticamente falando, a origem da palavra é a que cura. É a que lidava com ervas, esse tipo de coisa, e era quem curava. Só que durante o período da Inquisição, esse período que as mulheres foram muito perseguidas. A Joana d'Arc, coitada, morreu com essa pecha por nada, né? Porque ela não era bruxa. Não, né? não era. E essas mulheres em especial, elas foram muito perseguidas porque só a fé cura. Então, se você está doente, reza, mas reza com fé. Você não precisa da erva. A erva é da bruxa. Ah, tá. Entendeu? Aí elas foram muito perseguidas. E como no druidismo... Gustavo, não precisa ter medo não. Gustavo tá roendo as unhas lá. É mitologia isso aí, é mitologia. E como no druidismo tem aquelas coisas de na lua corta com a foice de ouro, o visgo, tem isso aqui, tem todo um trabalho de ervas e de danças aos deuses, porque os celtas são animistas, né? Para eles tudo tem alma. Tudo tem poder. Uma fonte tem seu poder, uma erva tem seu poder, uma planta tem seu poder. A própria musicologia celta, ela é elevada, né? Uma coisa meio elevada. Eles são extremamente espiritualizados. Exatamente. Assim. Se tiver, vai soltando fotos, se tiver, a Priscila vai explicando. E aí elas foram perseguidas como criaturas, e ainda mais que o deus principal dos Cernunnos é um ser com chifres, né? Então, esses são o quê? Deuses da natureza ou deuses gregos? Aqui parece que tem deuses gregos, parece que tem um sátiro ali, né? A gente vê muita figura mitológica com asa. É a vontade do homem de querer voar sempre, né? Que coisa. Muitos deuses têm asas, muitos deles têm o poder de voar realmente, né? E porque eles tinham essa capacidade de vencer os elementos. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, Fique à vontade. É assim, muita gente, mesmo na internet, você abre lá para ver a mitologia romana, deus romano, e as pessoas acham que os deuses gregos são os deuses romanos. Eles não são. Não, são várias mitologias, né? Mas é comum, você procura Júpiter, vem a história de Zeus. Você procura Marte, vem a história de Ares. E isso não é verdade.
eles foram sincretizados, mas eles são deuses distintos. Os deuses romanos são principalmente etruscos, albaneses, latinos, e os deuses gregos, eles são formados pelos povos que formaram os gregos, né? Os aqueus, os dórios, os jônicos. Então, assim, eles só foram sincretizados, principalmente porque os escravos gregos foram os grandes professores, né? Dos nobres Depois, romanos. estudar mitologia é uma delícia, né? Porque a gente vai configurando mentalmente, né? As características e o porquê das coisas, né? O porquê dessas desavenças entre eles, o porquê determinadas atitudes violentas até explicavam ou tentavam explicar o próprio amor. Pois é, porque o mito, na verdade, é aquele que tenta explicar ou as forças da natureza ou as forças que são inerentes ao homem, a paixão, o ódio, o ciúme, a vontade de guerrear, esse Priscila, tipo de coisa. acho que é Zeus que está aqui comigo. Acaba o programa, Dárcio. E Zeus falou, está falado. Zeus falou, está falado. Muitíssimo obrigado, Priscila Eu que agradeço. Diciani, bibliotecária, pós-graduada em ensino de astronomia e que veio falar sobre mitologia aqui no Show Mais. Muito simpática, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Posso só agradecer a uma vontade, pessoa que à está me vontade. dando um apoio super grande, Claro, que claro. é o pessoal da Goma Laca, produtora Arte e Cultura. Tá? Muito obrigado Gostaria mais uma muito vez de pela agradecê-los presença. também. Gente, não percam na sequência às 7h, hein? O J mais ABC. Não se esqueçam, a gente volta amanhã às 18h05 aproximadamente, logo após Verbum, a palavra de Deus. Olha só, frase final. No céu de Alexandria, as estrelas falam mitologia.